Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2017 e hoje nós vamos falar sobre o comando XREF, ok? Para aqueles que gostam de chamar de XREF é a mesma coisa, eu vou utilizar como XREF para não ter problema nenhum, mas antes de começar o nosso tutorial, dois recados de sempre. Primeiro, se inscreva em nosso canal porque isso é muito importante pra gente. E segundo, não se esqueça de habilitar o sininho que aparece logo abaixo aí do banner, tanto no seu celular quanto no PC, pois assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Beleza? Pessoal, vamos ao que interessa. Bom, o comando XREF inicialmente é um assunto bem delicado a ser tratado, porque aquelas pessoas que não têm o conhecimento e acabam recebendo esse tipo de arquivo vão encontrar vários problemas, pois não vão localizar o arquivo, não vão conseguir referenciar. Nessa videoaula eu vou tratar da maneira básica, como que se é inserido o XREF e como que nós configuramos posteriormente, beleza? Um exemplo típico é caso você esteja construindo uma planta de uma fábrica em vários setores independentes e cada setor tem o seu desenho exclusivo em um arquivo DWG, permitindo assim que o setor 1 não faça modificações no arquivo do setor 2, essas informações são unidas em um único arquivo e ali gerando então a planta total. Outro exemplo é a aplicação na alvenaria, onde você desenha toda a parte da alvenaria, manda esse desenho para o seu fornecedor de elétrica, tubulação, móveis, enfim, e a partir do XREF ele vai implementar em cima desse seu arquivo sem alteração. Se você precisar modificar, você vai ter a mesma base. E como que nós habilitamos o comando? Existem duas maneiras. A primeira é pelo menu Ribbon, dentro da aba Insert e selecionando o comando Attach, que é o comando de vincular ou anexar alguma estrutura, ok? Ele vai habilitar de uma maneira um pouco mais direta, já com a janela de busca e inserir no seu arquivo, porém também é um XREF, ok? É literalmente o mesmo comando. E a outra forma de você habilitar o comando é digitando XREF, ele vai preencher para você automaticamente e confirmar com Enter. Ele vai trazer aqui o Tool Palette da referência de XREF com os comandos e referências externas e nós vamos encontrar aqui inicialmente o item chamado Drawing 1, que é o arquivo base que está recebendo todos os elementos externos, ok? Na parte superior desse menu eu vou encontrar alguns ícones. Entre o primeiro deles é o Attach DWG, aonde clicando na lateral ele vai trazer algumas opções. Eu posso vincular com referências externas, arquivos CAD, DWG, arquivos de imagem, DWF, DGN, PDF, pontos ou nuvem de pontos e sistemas de coordenada. O segundo ícone é para você atualizar arquivos que sofreram modificações. O terceiro ícone está inativo, mas seria em relação ao diretório, ao caminho de localização dessa sua referência. No caso aqui poderia ser o x2 / arquivos de programa e aí sim você vai ter o seu diretório. Você pode vincular ao arquivo a sua pasta ou sem nenhuma referência. Nesse caso está inativo. E o último é o item de Help do próprio AutoCAD. Bom, vamos colocar inicialmente aqui uma estrutura para vocês entenderem melhor o XREF. Eu vou selecionar aqui então meu campo de seleção e vínculo e selecionar o item DWG. Ele vai abrir a janela for Windows, que é o Select Reference File, que é a seleção da sua estrutura. Automaticamente ele já abriu nessa pasta, devido a ter executado alguns testes, mas você pode abrir em qualquer pasta e localizar aonde está o seu projeto. Esse projeto consiste em dois prédios distintos, ou seja, tem dimensões e modelos diferentes, uma recepção, um sistema de sanitário e uma escadaria. Cada arquivo independente, cada arquivo estruturado em um arquivo DWG. Bom, eu vou clicar inicialmente no prédio 01 e selecionar o item Open. O AutoCAD vai abrir uma janela de configuração para vocês. E a primeira informação que ele traz é o name. Por quê? Você pode, além de trocar a sua referência nesse campo, você pode mandar ele buscar um outro arquivo, caso você tenha selecionado algum arquivo errado. Por exemplo, eu não quero o prédio 1 agora, eu vou buscar agora o prédio 2 e confirmar com o Open. Ele muda a minha estrutura. Então, até que você confirme com o OK, ele pode ser ajustado. Beleza? Logo abaixo você vai ter o campo de pré-visualização. Ele demonstra o que é o desenho que você está carregando.
Ao lado eu tenho a referência de escala, caso você queira modificar a escala, tanto no elemento x, y ou z, ou mantendo a escala uniforme, você pode digitar ou habilitar Uniform Scale no X, ou habilitar a opção Specify on Screen, que você vai clicar na tela ao inserir e digitar a informação necessária. Eu vou permanecer com todas as escalas no padrão 1, ele não vai aumentar e nem diminuir, beleza? No Path Type, ou o tipo de caminho, é exatamente a sua estrutura que estava desabilitada no campo inicial. Você pode colocar o primeiro item que é relativo. Por que relativo? Quando o AutoCAD for procurar esse arquivo, ele não vai procurar o nome completo. Por exemplo, C:/arquivos AutoCAD/prédio02.dwg. Ele só vai procurar a pasta desse seu elemento e dentro dessa pasta ele vai procurar o arquivo necessário. O Full Path ele já vai pegar o nome completo do endereço desse seu arquivo. E no Path ele não encontra o caminho, ele mantém somente nesse arquivo. Eu creio que pode gerar um pouco mais de confusão futuramente. Nesse meu caso, eu vou manter como Full Path. Beleza? Logo abaixo você tem Reference Type, que é o tipo de referência. O primeiro é o Attach. Tudo que estiver dentro desse seu elemento de XREF vai ser inserido. Eu posso criar um desenho XREF com outro XREF dentro dele? Pode, sem estresse nenhum. Nesse caso, você queira trazer somente a base principal, você pode pôr Overlay, que ele vai trazer somente o primeiro elemento base e os outros XREFs você pode ligar ou desligar. Beleza? Eu vou deixar como geral. Insertion Point, ou ponto de inserção, eu mantenho como Specify on Screen, porque ele vai utilizar como referência o ponto 00 do meu arquivo, ou seja, ele vai trazer o WCS como 00 e referência de clique do arquivo que está sendo inserido, e não do arquivo que está sendo criado. No canto direito você tem o Rotation, que você pode habilitar uma rotação na sua estrutura, e você também pode colocar aqui o fator de unidade, o Block Unit. Nesse meu caso, não vou alterar, porque ele vai modificar os fatores dimensionais. No campo inferior, tem o Show Details, que ele vai demonstrar qual é o caminho desse meu diretório, tanto no Fold In, que é procurar aonde ele está referenciado, e o Save Edit Path, que é salvar no diretório, ok? Esse campo fica inativo, porque você não consegue estruturar, a não ser que você mude o nome do arquivo, beleza? Estando tudo configurado, clicando no OK, ele vai perguntar agora aonde você pode selecionar. Pode ser referência de OSNAP, pontos, linhas, pode ser círculos, qualquer objeto. Nesse caso, como eu estou com a tela limpa, eu vou dar um clique no centro da minha área de trabalho. Pronto. Esse desenho, chamado Prédio 02, ele é um XREF com um arquivo independente. Quais opções que nós podemos agora habilitar? Se eu voltar aqui nesse meu campo principal, se eu clicar com o botão direito em cima do prédio 2, ele vai trazer abrir o arquivo, atachar ou vincular algum objeto, descarregar, ou seja, eu quero que ele desapareça desse meu processo, carregar novamente, desvincular, que é deletar totalmente da minha base, o Blend, que ele pode transformar o seu desenho de referência em uma máscara editável, que não vai ter vínculo nenhum com os outros desenhos, o tipo de XREF, que eu falei anteriormente, que você pode vincular ou não, e o Path, que é o tipo de caminho que você pode manter como absoluto ou remover. Bom, você vai inserindo quantas referências forem necessárias. Eu vou trazer aqui agora mais uma estrutura, que é o prédio 1. Eu vou colocar com as mesmas configurações, confirmar com OK, e eu vou colocar aqui logo ao lado do prédio 2. Eu vou dar uma distância. Futuramente, você pode vir aqui e com o comando linha e desenhar, por exemplo, a distância do corredor. A partir desse ponto, você pode referenciar o seu objeto aonde for necessário. Esses dois arquivos são independentes, cada um está em um DWG. Outro tipo de referência é quando você traz um arquivo DWG que já tenha dentro dele outros XREFs. Por exemplo, sanitário. Esse é um arquivo do banheiro, onde eu coloquei. E esse sanitário, por si só, ele tem toda a parte de mobília habilitada com um XREF. Olha só que interessante. Eu tenho então agora o arquivo do prédio 1, o arquivo do prédio 2, o arquivo sanitário, que é alvenaria e blocos,
e simplesmente os itens dos blocos do sanitário. Se eu aproximar aqui e eu fizer o seguinte, ó, clicar com o botão direito e eu colocar unload, ele vai remover toda a estrutura de sanitário. E para desfazer essa sua estrutura, você pode habilitar o reload e ele vai voltar a aparecer. Bom, a sua aplicação é simples, a sua utilização não é complexa, o que você precisa ter é organização nos arquivos que você está criando e sempre que necessário mandar para o seu cliente todos os arquivos de Xref. Porque se ele abrir um arquivo que não tem ali a base, ou seja, vai perguntar cadê o arquivo sanitário, ele não vai conseguir enxergar. Nesse campo de visualização, para ficar mais fácil, existem dois ícones. Um que demonstra tudo em lista, ou seja, está demonstrando do primeiro ao último sem cascata. E a segunda opção ele põe por ordem de árvore, que é o Tree View, que na verdade ele vai colocar quem está vinculado a quem. Reparem que o sanitário, por ter um Xref, ele demonstra o vínculo automático com o arquivo sanitário. Bom, legal, professor, isso é interessante. Você acabou que inserindo vários blocos, vamos dizer assim, dentro dessa sua estrutura. Mas aonde que isso pode ser aplicado e ganhar tempo na engenharia e na arquitetura? Vamos supor que esse arquivo base ele tem que ser aplicado e modificado pelo setor de elétrica. Porém, para você ter que modificar mais de um arquivo, quando você modifica o layout, você tem que modificar vários arquivos que tenham o mesmo layout. Uma vez modificando o arquivo base, toda a sua estrutura é modificada. E agora eu vou dentro da pasta, onde está o prédio 2, e abrir essa minha estrutura no AutoCAD. Bom, eu vou deletar essas duas divisórias e eu vou aumentar aqui a dimensão do prédio, formando então uma modificação bem visível. Eu vou salvar essa minha estrutura, fechar esse arquivo e quando eu volto para o meu arquivo base, o arquivo meu de recebimento do Xref, ele fala assim, ó, uma das suas referências foram modificadas. Você deseja recarregar esse seu arquivo? Sim. Então nessa opção Reload Prédio 02, automaticamente quando eu clico, ele já modifica. Óbvio que ele sobrepôs o prédio 1 aqui, mas é somente uma questão de deslocamento, aí você faz o ajuste. Imagina que você tivesse 30 arquivos AutoCAD e esse prédio aqui, o prédio 2, aparecesse 30 vezes no seu projeto. Você teria que alterar um por um ou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Com a utilização do Xref, uma modificação já altera todas as suas estruturas. Então você vai poder trabalhar com multidisciplina para elétrica, alvenaria, sistema de construção, todos utilizando a mesma base de Xref, todos desenhando em cima dessa sua estrutura e quando você modificar a base, todos os demais também serão corrigidos. Óbvio que vai aparecer ali algumas modificações pontuais, como ponto de elétrica, ponto de chuveiro, ponto de tomada, porém comparado a quantitativo de modificação é bem menor. Outros itens interessantes que vocês também devem tratar com o Xref é o seguinte, quando eu habilito o Xref, caso ele volte, eu posso inserir mais de uma vez ou literalmente esconder. O esconder vocês viram que nós fizemos com um load, que ele tirou fora, ok? Quando eu habilito agora o comando de attach, que é o vincular, ele literalmente vai carregar a mesma estrutura e eu posso trazer um novo prédio 2. Caso você esteja construindo lá um bloco familiar, você pode copiar sem problema nenhum. Ele não aumentou aqui o quantitativo de estrutura, simplesmente inseriu mais um objeto. Dentro do próprio menu, eu ainda tenho a opção Open, que é caso você queira abrir diretamente o arquivo pela sua árvore de gerenciamento. E nesse caso, eu vou fazer um L, recortando aqui a minha estrutura. Entrada, vou deixar como se fosse um item de passagem. Vou salvar esse arquivo, fechar a minha estrutura e quando eu volto ele já fala que tem uma modificação e ele vai ajustar nos dois elementos. Beleza? Descendo aqui de novo, desvincular, caso você não queira mais esse seu bloco no projeto e todos os seus blocos são deletados. Eu vou voltar aqui com o Ctrl Z e eu vou selecionar a opção de Blend, que é uma opção que você pode manter da maneira que você carregou ou a forma de inserção. Quando eu habilito inserção, reparem que ele transforma isso em um bloco. Ele fica em um tom de destaque mais forte. Ele não tem mais vínculo com o arquivo original.
Se eu modificar o arquivo base, ele não recebe as modificações. Ele fica do jeito que foi inserido e aí é um problema caso você tenha que fazer ajustes, ok? Eu vou voltar com Ctrl Z e ele vai voltar a aparecer aqui na minha estrutura de XREF. O XREF Type, como eu falei, é o tipo de vínculo que é o anexado ou por camadas, caso você queira habilitar, e o caminho, caso você queira colocar somente o absoluto ou remover o caminho, ele não vai referenciar mais ao diretório. E o último item de path é a pasta que você está trabalhando e não o nome do arquivo, ok? Bom, fechando essa janela, fechando essa estrutura, um detalhe que deve ser demonstrado para vocês no XREF é a aplicação de layers. Por exemplo, quando eu abro aqui o Layer Properties, ele não demonstra para mim o layer relacionado a somente um tipo de camada. Ele demonstra no nome do layer o diretório e o tipo do arquivo que eu estou utilizando. Então, por exemplo, tanto do prédio 1 ao prédio 2, ele coloca aqui, ó, prédio 01 e todos os layers utilizados. No prédio 2, no sanitário e no elemento sanitário independente. Mesmo que o seu XREF esteja vinculado a um arquivo base, esse arquivo base seja inserido em outro XREF, ele vai manter o vínculo automático. Beleza, pessoal? Então é uma maneira muito prática de vocês trabalharem. Só tomem cuidado. Caso vocês mandem esse arquivo base, esse modelo base para um cliente, vocês têm que mandar todos os arquivos que foram utilizados. Ou seja, se você não conseguir localizar a sua estrutura, o seu AutoCAD, o seu desenho AutoCAD vai estar errado. E é muito comum disso acontecer. Beleza? Bom, pessoal, eu vou gravar mais videoaulas sobre XREF, como consertar alguns problemas, mas para que vocês possam começar a explorar essa estrutura, eu creio que esses são os primeiros passos. Só lembrando que você pode habilitar o comando XREF pelo Insert, pelo comando aqui de vincular, que é o attach, que é anexar, só que ele não demonstra aquele menu automático. Se eu colocar aqui como recepção, ele traz a janela de vínculo, porém eu somente clico e o XREF não aparece. Para que o menu XREF apareça, você pode digitar no teclado e o item recepção vai apresentar para você aqui agora na sua estrutura. Modificou o arquivo original, modifica o seu projeto também na sua estrutura base. Galera, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e compartilhem. Eu vou trazer mais material sobre XREF, tem bastante coisa para a gente explorar ainda sobre XREF. E para que eu possa trazer esses vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para que elas possam aprender gratuitamente. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e